Posto administrativo de Dombe procura reerguer-se do desastre que matou 157 pessoas. Acidente de viação mata uma pessoa e fere duas no terminal rodoviário do Zimpeto. Mais de 1.300 quilómetros de estradas ficaram danificadas devido às cheias e inundações na Zambésia. Olá, bem-vindos ao Jornal de Noite. O ciclone Idai e as cheias que devastaram o posto administrativo de Dombe mataram 157 pessoas. A STV esteve em Dombe e traz relatos de pessoas que viram seus familiares a morrerem nas águas. Destruída e isolada pela combinação dos ventos fortes do Idai e das cheias, Dombe procura reerguer-se do maior desastre humanitário. Desde terça-feira, que já é possível chegar a este posto administrativo por estrada, um feito conseguido após 12 dias de isolamento. Mas o isolamento humano de quem perdeu seus familiares ainda vai levar muito tempo. Que o diga este senhor que contraiu ferimentos nas mãos e nos pés quando lutava para salvar a família. Apesar de tanto esforço e desejo, ele não foi a tempo de salvar a todos. A criança não conseguia de pegar a árvore. Então chegou de cair um por um, eu a ver, mas para conseguir levar essa criança eu não aguentava, porque também frio estava muito cheio. Então a chuva também estava muito cheia. E eu também com essa criança também não podia aguentar de descer para levar a criança, mas a criança foi a levar e eu a ver. Já este adolescente conta que perdeu os seus pais e irmãos na noite da tragédia. Perdi meus pais e meus irmãos quando a nossa casa desabou. No meio de tantas histórias de sofrimento e angústia, há heróis que a história do desastre deverá preservar. Este jovem é um deles. Ajudou a salvar muitas crianças das águas assassinas que invadiram o posto administrativo. Surgiu na ideia que deveríamos cortar as bananeiras para formar uma canoa. Então, depois de surgir a ideia, disseram para quem pode ser o corajoso para poder ir lá, porque a água já era uma água que dava medo, mesmo quase a creche aqui estava inundada, todas as casas não se via mais. Então eu disse que eu vou me entregar na conta das crianças. Talvez se eu conseguir pelo menos salvar uma vida, aí vai ser uma vitória muito grande para mim. Então logo que tomei aquela decisão eu entrei na canoa de bananeira. Comecei a remar. De facto, cheguei ao local onde estavam as pessoas, estavam no muxé, rodando aí, havia cabritos, havia boi, havia as pessoas, então as crianças de água já estavam no pescoço. Então eu comecei carregando primeiramente as crianças que eu conhecia, que eram daqui na creche, fui deixando no teto de uma casa que estava um pouco mais elevada daí do bairro. Esta irmã acolheu cerca de 500 pessoas na missão de Dombe. 2 semanas depois da passagem do ciclone, ela lembra com tristeza a noite em que as pessoas foram colhidas de surpresa pelas águas vindas de todos os lados. Nós fomos surpreendidos de madrugada, né? Na madrugada de sábado daquele dia. O povo, ao saber disso, aqueles que conseguiram ainda fugir das cheias, conseguiram correr para o hospital imediatamente. Outros subiram nas árvores. Com a água a dar tréguas, há mais corpos que continuam a ser achados em Dombe. Aliás, o último foi encontrado esta sexta-feira. Ontem mesmo apanhamos um corpo sem vida, mas já estava numa situação precária. Por isso, a irmã defende que o processo de busca e salvamento devia prosseguir, uma vez que ainda existem muitas pessoas dadas como desaparecidas em Dombe. Aqui em Dombe são 157 mortos, né, até o dia de ontem, o último registro oficial. Mas ainda muitas pessoas desaparecidas, né, que estão ainda sendo procuradas, né. Oficialmente foi declarado o fim das missões de busca e resgate, mas aqui continuam a ser encontrados corpos. Então, sobre isso, é um dado que você está me trazendo agora, o fim dessas buscas. Eu não estava ciente disso. Mas as próprias pessoas das localidades, aqueles que ainda não têm notícias dos seus familiares, continuam sim ainda a procurar, né, os seus familiares. Então, a gente pensa que de repente seria bom que essas buscas pudessem continuar por mais um tempo, né? Até este sábado foram contabilizados 157 óbitos,
Um registro que faz de Dombe o local onde o ciclone e as cheias mataram mais pessoas em toda a província de Manica. Na Beira, continua a subir o número de casos de cólera. As ruas e mercados estão infestados de lixo e os vendedores pouco fazem para proteger os produtos frescos. A vida na cidade da Beira tende a voltar à normalidade. Entretanto, os perigos para a saúde pública continuam expostos. Em quase todas as esquinas prolifera lixo doméstico. Os mercados que vendem um pouco de tudo estão infestados pelo lixo. Mesmo no setor onde confecciona-se alimentos, a higiene é deficiente. Por exemplo, esta salada de repolho é para ser consumida na hora, mesmo com moscas à mistura. Essas moscas são o resultado do excesso de lixo, mau cheiro. São essas moscas, por acaso, que estão a provocar as doenças. Está a se levantar o número de mortes na cidade da Beira por causa da cólera. Excesso de moscas por causa do lixo mesmo. Por causa do lixo. Águas estagnadas, lixo a mais. Então é um desafio. As vendedeiras culpam os desastres naturais para venderem produtos prontos a comer no meio do lixo. Só agora já não tem higiene por causa devido a esse ciclone, chuva que prejudicou moscas, são moscas. Epa, estamos a tentar da nossa maneira. É para mosca devido à sujidade. Porque tem aqueles municípios que dizem andam a varrer. Só varreira não conseguiram tirar lixo. Consegui, desde manhã está aqui lixo atrás, está cheio. Nós não temos como ir reclamar. A água que eu dou cliente, com certeza, dou cliente. Os consumidores reconhecem que esta situação poderá agravar ainda mais o número de casos de cóleras e diarreias, mas dizem não ter alternativas se não submeter-se a esta imundície. Existe, porque ainda há mais sujidade, a malta com fome, né? Você não pode trabalhar sem comer. O risco existe. Isso é uma coisa precária, uma coisa improvisada para ele conseguir criar alguma coisa nas casas. Se o Conselho Municipal tem alguma coisa, tenta fechar, mete fiscalização, tira a sujidade. Essas moscas andam de qualquer maneira. Essas que vendem água também cria maneira, primeiro cheirar a água, vocês mesmo, se tem cloro ou não pode vender de qualquer maneira. Eu arrisco porque é uma refeição que eu vejo que se prepara pelas pessoas que eu conheço. Sujidade existe do outro lado, mas na parte da refeição a gente luta para que esteja num sítio limpo, né? Em alguns casos, os vendedores unem esforços para minimizar o lixo, mas sentem que os mesmos são em vão. Nas manhãs temos feito contribuição entre colegas para minimizarmos um pouco acerca do lixo. O lixo que fica aqui dentro, temos varrido nas manhãs e o município também ajuda em termos de limpeza. As condições não são boas e desde que houve o ciclone até aqui, acho que ninguém se preocupou em pelo menos vir ver como é que estamos. Depois também essas moscas não são agradáveis. E parece que o município também acho que ninguém está a trabalhar. Porque todos os dias temos que chegar aqui varrer para podermos trabalhar. Outro desafio apontado pelos vendedores é a conservação de produtos frescos, que praticamente não existe atualmente na cidade da Beira. Não, as condições ainda não estão boas. Falta de energia. Não temos onde conservar a carne. Como conservar a carne? Não temos como conservar a carne. Mas, de um modo geral, todos conhecem as medidas preventivas para evitar a propagação da cólera e das diarreias. Lavar bem os alimentos, mas a água que usa em casa tem que desinfetar. Tem que pôr uma tapinha de certeza no tambor que usa. Esse é o grande higiene. Esse que é a higiene. Toda a água que usa-se em casa tem que pôr certeza. Certeza é um líquido que todo mundo tem, todo mundo pode adquirir. Na Zambésia, várias equipas médicas estão a trabalhar nos centros de acomodação para assistir às vítimas das cheias. Malária e diarreias são as principais doenças diagnosticadas. Centro de acomodação de Dogodio estão alojadas 81 famílias. Várias delas padecem de malária, tosse e algumas diarreias. Ancha Daniel está com sua filha doente há 3 dias e espera encontrar cura do problema. Já Florinda Félix, também outra paciente, está com tosse e febres. Todo o corpo está quente. Desde quando? Antes de ontem. Febre.
Sim. 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 Os médicos dizem que farão de tudo para apoiar as famílias. Neste momento, com a população que está aqui, nós temos um número de 30 pacientes vítimas de malária, estão em tratamento já na fase terminal. São malárias não graves e foram tratados e está a correr tudo bem com a nossa população. A nossa missão como médicos é tratar as pessoas que precisam dos nossos cuidados. E estamos aqui para aliviar o sofrimento dessas pessoas que estão aqui e que precisam do nosso apoio. Como médico, temos que atender essas pessoas. Tem que começar a proteger este olho, higiene, lavar os olhos. A cidade tem muita ramela. Parece que o papai não lavou de manhã, né? Não, lavou aqui. As equipas médicas estão a trabalhar nos centros de acomodação de Dogodewa e Namitangurine, 2 centros de trânsito localizados em Niquadala. Seguimos com outras notícias. Na cidade de Maputo, uma pessoa morreu e 2 ficaram feridas na sequência de um acidente de aviação ocorrido no terminal rodoviário do Zimpeto. Para além do habitual vai-vém de vendedores e compradores, o mercado que fica próximo ao terminal rodoviário do Zimpeto registrou um momento trágico na manhã deste sábado, quando o automobilista deste autocarro perdeu o controle do mesmo e atropelou 3 pessoas. Vinha um carro, perdeu a direção, vinha desse lado de Mucatino. E aquele carro vinha, não tinha outros carros, logo bateu muita gente pela estrada e 3 senhoras foram atropeladas e uma estava muito mal, estava deitado aqui. Acho que dizem, não tenho a certeza, a caminho do hospital perdeu a vida a senhora. Clésia Domingos conta que uma das vítimas, como se de um último suspiro se tratasse, fez um pedido. A senhora havia deixado 2 crianças do outro lado, dentro do carro. Ela só conseguiu nos informar isso. O carro foi travar daquelas bancas lá em frente. Depois dos atropelos, o autocarro galgou o passeio, perdeu velocidade e foi parar nestas estacas. Mesmo assim, o medo de mais mortes continua entre os vendedores. Afinal, no dia anterior, outra pessoa morreu vítima de acidente. Veio um carro, um macho-bombo, e introduziram umas trouxas de lá de grossista. Uma senhora vinha guevar e aquele senhor é carregador de sacos. Entrou dentro do macho-bombo para ajudar a meter o saco, porque o carro já estava a ir. Não foi carregado dentro do parque, carregou pelo caminho o macho-bombo. E depois aquele senhor ao descer caiu e aquele outro macho-bombo não viu. E aquele senhor ao descer deste lado esquerdo caiu, deitou-se desse lado, apoiou-se. Depois aquele carro subiu o braço e eu disse, motorista, para imediatamente. O motorista parou. Devido ao perigo a que estão expostos, os vendedores são aconselhados a retirarem-se deste local, mas ninguém quer sair, conforme conta Horácio. Está a falar para nós, esses aqui está a vender aqui para sair, para procurar lugar, porque muita gente está a morrer. Sem gravar entrevista, a Polícia Municipal confirmou a morte de uma das vítimas do atropelamento. A África do Sul volta a registrar focos de xenofobia. A Embaixada de Moçambique em Pretória diz que não há registro de moçambicanos vítimas de xenofobia naquele país. A representação diplomática explica ainda que a situação não é tão grave, que muitas imagens postas a circular não retratam a realidade que se vive no terreno. É melhor tranquilizar mesmo, que não há nada que afeta aos nossos cidadãos. A Polícia Sul-Africana está atenta para qualquer perturbação à ordem. Okay. Então, e nós estamos a trabalhar em ligação com a polícia daqui, quando recebemos essa informação, e do trabalho realizado fomos encontrar que não é assim como se propala. Pelo menos não há nenhum moçambicano que está abrangido em qualquer violência nesse momento sobre isso que se fala. Exatamente. Mas que aí em Moçambique fala-se disso, cada um fala aquilo que entende. Okay. Mas o trabalho realizado não provou isso. Está. Os cidadãos estão a ligar a vida normal, aqui, tanto em Joanesburgo, em Pretória, em toda a África do Sul. Okay. Mas não há nenhuma violência aqui. É possível que seja retratamento do passado. Essas imagens podem ser anteriores, não tão recentes.
Recrutamento de jovens para se juntar aos insurgentes que criam terror no norte de Cabo Delgado está a preocupar as autoridades da Defesa Nacional. O recrutamento de jovens para o grupo armado que há mais de um ano está a protagonizar atos de terror em Cabo Delgado foi uma das preocupações que dominou o discurso do Ministro da Defesa durante o encerramento do 6º curso de instrução básica de prestadores cívicos no Centro de Formação Militar de Montepuez. Na cerimônia, Tanazio Ntumuk lançou uma exortação aos serviços cívicos de Moçambique no sentido de contrariar as manobras dos insurgentes. Exortamos para que continuem a consciencializar os jovens no sentido de não aderirem a estes movimentos que não têm nada da religião muçulmana, pois, na sua essência, a religião muçulmana promove o amor ao próximo, a convivência pacífica e a irmandade. No seu discurso, Tanazio Ntumuk elogiou a população de Montepuez pelo seu envolvimento no combate aos insurgentes e na preservação da paz em Moçambique. Através dos apelos constantes no combate contra os assassinatos e assaltos perpetuados pelos malfeitores de orientação fundamentalista islâmica em alguns distritos do norte da província de Cabo Delgado, que promovem desobediência aos órgãos do Estado, sendo a juventude o seu alvo principal. O encerramento do curso foi testemunhado por oficiais do Exército, membros do governo provincial e do distrito de Montepuez e familiares dos novos prestadores cívicos do país. Convido-lhe a um breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Até já. De volta ao Jornal da Noite. Produtos e valores monetários correspondentes a cerca de 3 milhões de meticais foram este sábado entregues à delegação do INGC pelo governo provincial de Inhambane para serem canalizados às vítimas do ciclone Idai. São produtos diversos, tais como os de gênero alimentício, vestuário, calçado, material de higiene, material escolar e até mesmo em valores monetários que o governo da província de Inhambane, através de seus 14 distritos, empresários, instituições públicas e privadas, arrecadou e publicamente fez a entrega à delegação provincial do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades. Bens alimentares totalizam, na verdade, 1,246 milhões de meticais. Em loiça diversa, 6.640 meticais. Temos na nossa posse cerca de 323.140,50 centavos. E o total geral, tanto bens assim como valores monetários, estima-se cerca de 2,962,580 milhões de meticais. Uma vez que a província partilha fronteiras com as afetadas pelo vendaval, medidas de segurança estão a ser levadas a cabo pela Direção Provincial de Saúde para evitar a eclosão da cólera. Temos um bloqueio no SAVE, somos vizinhos da província de Sofala, então já há um movimento na estrada, temos lá os colegas a tomar medidas para que as pessoas que vêm da província de Sofala ou de Manica possam parar por um instante, lavar as mãos tratada com cloro e também pisar um tapete também tratado com cloro para prevenir a cólera. Um gesto que o governo de Inhambane não encontrou adjetivos para classificar e congratulou a dedicação de cada um e de todos. Estou profundamente impressionado com o nível de solidariedade da população da província de Inhambane, terra de boa gente, que apesar de termos sofrido do ciclone de Neio em 2017 e apesar de estarmos até hoje a recuperar do ciclone de Neio, reconhecemos que os nossos irmãos precisam da nossa solidariedade, precisam do nosso apoio
para poderem sair o mais rápido possível desta tragédia. Segundo as autoridades, várias ações estão ainda a serem levadas a cabo com vista à angariação de mais donativos para mitigar os efeitos do ciclone Idai. Na Zambésia, mais de 1.300 quilómetros de estradas ficaram danificadas devido às inundações e chuvas intensas que afetaram a província. A província da Zambésia necessita de 412 milhões de meticais para fazer face às obras de emergência das vias danificadas pelas enxurradas. Nesta reunião de estradas, decorrida em Climane, que juntou administradores distritais, membros do governo provincial e empreiteiros, ficou claro o sofrimento que muitos cidadãos estão a passar nos distritos assolados. E desde 2015 a esta parte, a província tem sido assolada por intempéries, sobretudo componentes ligados a cheias, e isto tem um impacto muito grande na transitabilidade. E de lá para cá notamos que há um acumular de estradas por reabilitar. João Machatini, que esteve a orientar este encontro, deu a conhecer que neste momento o governo central está à procura de soluções convencionais para minorar o problema. Desde 2015 que o governo tem se preocupado com a rede viária. Por essa razão, houve contactos que foram feitos com os nossos parceiros. Felizmente, estes contactos surtiram em resultados positivos. Temos um pacote de investimento do Banco Mundial, que já vai arrancar ainda este ano. Temos outro pacote de investimento da União Europeia. Portanto, a Zambésia, nos próximos 3, 4 anos, vai ter a sua rede viária completamente melhorada. Neste encontro, João Machatini garantiu que as estradas terciárias e secundárias vão merecer investimentos, mas que devem ser sustentáveis para catapultar o desenvolvimento da Zambésia. A Assembleia da República considera inconstitucional a disposição que impede os políticos de concorrer às eleições em caso de renúncia de mandato anterior. Em 2018, Venâncio Mondlane foi excluído das eleições autárquicas por ter renunciado ao mandato de membro da Assembleia Municipal de Maputo, na sequência de ter sido eleito deputado da Assembleia da República em 2015. Assim, a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade da Assembleia da República quer que a futura lei sobre a organização e funcionamento da Assembleia Provincial, no âmbito da governação descentralizada, permita que os políticos e outros cidadãos tenham a garantia legal de concorrer para um novo mandato nos órgãos legislativos e deliberativos. A Comissão considera que a previsão vertida na supralínea F do número 1 do artigo 62 da proposta é inconstitucional e já foi objeto de apreciação e deliberação pelo Conselho Constitucional através do Acórdão número 1/CC de 2019, que considerou improcedente o recurso extraordinário de revisão do Acórdão 27/CC/2001 de 13 de novembro. Ademais, o ciclo eleitoral encerra-se com a proclamação e validação dos resultados eleitorais pelo Conselho Constitucional, tornando-se deste modo as eleições transitadas em julgado, não podendo por isso ser objeto de reapreciação por ter esgotado a instância de apreciação. Macuacua falava esta semana no Parlamento durante a apreciação e aprovação na generalidade de 4 das 5 das propostas de leis submetidas pelo governo sobre a governação descentralizada. E na página internacional, Papa Francisco aprovou ontem novas leis que reforçam a proteção de crianças e pessoas vulneráveis contra abusos sexuais no Vaticano e noutras instituições da Santa Sé em Roma. Depois de uma avalanche recente de escândalos sexuais revelados na França e em outras partes do mundo, o Papa convocou um encontro extraordinário entre cardeais e bispos. Nesta sexta-feira, o Sumo Pontífice aprovou
novas leis que reforçam a proteção de crianças e pessoas vulneráveis contra abusos sexuais no Vaticano e noutras instituições da Santa Sé em Roma. A legislação, que entra em vigor a 1 de junho, torna nomeadamente obrigatória a denúncia dos casos, aumenta o prazo de prescrição dos crimes e garante o afastamento do cargo em caso de condenação, mas também um acompanhamento psicológico e espiritual com vista à reinserção social do infrator. O quadro jurídico é aplicável a todos os funcionários do Estado do Vaticano e da Cúria Romana, bem como aos representantes diplomáticos no mundo inteiro. O Vaticano anunciou ainda a criação de um serviço de acompanhamento das vítimas de abusos, coordenado por um perito qualificado que oferecerá não só assistência médica e psicológica, como também jurídica. As novas normas reforçam as provisões do atual Código Penal no Estado da Cidade do Vaticano, que data de 1889. A União Europeia condena e classifica de ilegal a posição das autoridades da Venezuela de impedir Juan Guaidó de exercer cargos públicos durante um período de 15 anos. Juan Guaidó não reconhece a resolução da agência controlada pelo governo que o demitiu do cargo de presidente da Assembleia da Venezuela e o baniu de cargos públicos durante 15 anos. Num comício em Caracas, pediu novos protestos contra Nicolás Maduro e afirmou que não existe qualquer proibição. O que existe é um povo que está determinado a recuperar a liberdade e o único órgão que pode nomear um fiscal é o parlamento legítimo. O governo venezuelano acusa Guaidó de não explicar a origem dos fundos que usou para pagar as viagens ao exterior, deslocações que fez enquanto presidente da Assembleia. O autoproclamado presidente interino considera que esta decisão acontece porque viajou pelo mundo e porque foi recebido por vários chefes de Estado. A União Europeia condenou a posição das autoridades da Venezuela e classificou de decisão ilegal a de impedir o presidente da Assembleia Nacional de exercer cargos públicos durante um período de 15 anos. Federica Mogherini, chefe da diplomacia europeia, voltou a defender que a única solução para a crise na Venezuela passa pela realização de eleições livres e credíveis. Convido a um breve intervalo, mas antes a previsão do estado do tempo para amanhã. Para a zona sul do país, prevê-se uma máxima para Maputo 31, 22 de mínima, Xai-Xai 30 de máxima, 21 de mínima, Inhambane 30 de máxima, 23 de mínima. Na zona centro do país, Beira 30 de máxima, 23 de mínima, Quilomane 31 de máxima, 22 de mínima, Chimoio 27 de máxima, 19 de mínima, Tete 33 de máxima, 23 de mínima. Por fim, a zona norte do país, Nampula 30 de máxima, 22 de mínima, Pemba 32 de máxima, 24 de mínima, Lixinga 26 de máxima, 15 de mínima. De volta ao último bloco do Jornal da Noite, seguimos com a página desportiva. Desportivo de Maputo voltou a perder na Engine Maputo Basket em seniores masculinos. Desta vez, os alvinegros perderam em casa diante da Politécnica por 65-52, em jogo com dia certo de calendário referente à quinta jornada. Jorge também fez 15 pontos e foi o melhor marcador do jogo. Ainda assim não impediu mais um desire da sua equipa. O Desportivo esteve sempre em desvantagem. E 15-23 foi o parcial do primeiro quarto. No segundo ainda fez 12 pontos, com grande destaque para Jorge Tomé, que ia tentando remar contra a maré, mas nada que incomodasse a Politécnica. Antes do arranque da segunda parte, Elmano pediu calma aos seus jogadores. Vamos nos passar a bola. Esse senhor ficou quase 7 segundos ali com a bola ali. Nenhum extremo foi ali levar a bola. Mas, para não variar, o Desportivo voltou a perder e desta vez foi em casa. O pós-Lote Tonela contribuiu para a vitória da sua equipa com 13 pontos, a melhor pontuação individual na Politécnica. Um jogo muito aguerrido, são nossos adversários diretos em termos de idade e eles fizeram um bom trabalho,
ganhou a equipe que falhou menos e que errou menos também. Entramos para esse jogo de forma a disputar de igual para igual. Infelizmente, para nós, felizmente para a Politécnica, eles quiseram mais, tiveram mais vontade e ganharam o jogo. A Politécnica tem mais tempo de trabalho, aquele é um grupo coeso, nós estamos com um grupo que estamos a montar, estamos a montar a nossa estrutura, montar a nossa forma de estar, a forma de estar do desportivo. O Moçambola 2019 inicia na primeira quinzena de abril. A prova vai ser disputada no molde de todos contra todos em 2 voltas, tal como vinha acontecendo. O campo da Sualpo foi uma das infraestruturas que acolhe o Moçambola, que foi afetada pelo ciclone Idai. O cenário fez com que a Liga Moçambicana de Futebol visitasse a infraestrutura para se inteirar sobre os estragos e perceber sobre o processo de reabilitação da mesma para que possa acolher os jogos da maior prova futebolística do país. Na ocasião, Ananias Coana anunciou que a prova irá arrancar na primeira quinzena de abril. A previsão é que seja o mês de abril, mas ainda não temos a data. Penso que até na nossa reunião da direção, na próxima semana, em princípio na terça-feira, vamos já definir qual vai ser a data. Coana disse ainda que a prova será disputada, em princípio, no modelo de todos contra todos, em 2 voltas. Confirmo que nós mantemos a nossa esperança que vamos de fato conseguir, portanto ainda mantemos a esperança viva, não descansamos, trabalhamos diariamente com os nossos parceiros, com o próprio governo, no sentido de nós encontrarmos a solução para que de fato tenhamos o campeonato de todos contra todos. Sobre o campo da Sualpo, a Liga Moçambicana de Futebol diz que o recinto está em condições de acolher os jogos. O que nós fazemos é o apelo que, de fato, a população de Manica e todos os amantes de desporto, as empresas aqui sediadas nesta província possam dar a sua contribuição, de modo que o Teste África possa se apresentar nas melhores condições. Recorde-se que com a passagem do ciclone Idai, parte do muro de vedação do campo da Sualpo desabou e a sua reabilitação já está na fase conclusiva. Voltamos a Beira para já fazermos a atualização relativamente à doença cólera. E nas últimas 48 horas foram registrados na cidade da Beira 138 novos casos de cólera e sem registro até agora de nenhum óbito. Continuam internados no centro de tratamento da cólera 25 doentes. O Governo, o Conselho Autárquico da Beira e a sociedade civil estão unidos no combate à cólera na cidade da Beira, onde nas últimas 48 horas foram registrados 138 novos casos no centro de tratamento de cólera instalado no bairro de Macurungu. Não temos registro de óbitos dentro dos nossos hospitais. Existe uma ação coordenada entre o Governo Provincial, o município e o Governo Central para uma ação dentro dos bairros. Há medidas de precaução que têm que ser tomadas, nomeadamente a limpeza e saneamento do meio. Continuamos a distribuir produtos para a purificação de água, que é essencial, e naturalmente todos os cuidados estão a ser tomados para evitar que tenhamos uma explosão ou uma inclusão explosiva de cólera na província. Até o fecho desta nota de reportagem, os dados referentes à doença em referência ainda estavam a ser sistematizados e poderão ser atualizados a qualquer momento. Tendo em conta que o número de diarreias subiu na província, nas zonas afetadas, estamos a fazer um acompanhamento muito próximo. Já fizemos referência que vamos vacinar 800 mil pessoas para evitar esta inclusão explosiva de cólera. E este trabalho está a ser feito com a OMS e esperamos nos próximos dias começar o processo de vacinação. E a ZAP vai organizar no dia 5 de abril um espetáculo solidário com vista a angariar mais apoio para as vítimas do ciclone Idai na zona centro do país. O espetáculo vai contar com cerca de 60 artistas entre nacionais e estrangeiros. Depois dos apoios provenientes de todos os cantos do país e do mundo, agora é a vez de os artistas prestarem a sua solidariedade para com as vítimas ao ciclone Idai. É neste contexto que a ZAP, depois de disponibilizar gratuitamente os canais nacionais em zonas afetadas, vai organizar um espetáculo solidário que visa angariar mais apoios para as vítimas do ciclone Idai. Nós convidamos e todos eles
vão emprestar a sua voz a esta causa. Dos cantores angolanos que nós contactamos a CLE, vou enumerar alguns, que não são todos, como Yuri da Cunha, Preto Show, Edmásia, Puto Português, Filho de Zua, Bruna Tatiana, Prodígio, entre outros. Portanto, Lil Sente também, que é um nome subejamente conhecido cá. Portanto, de Portugal, também estendeu-nos a mão o Olavo Bilac. Para ter acesso ao espetáculo, o público só terá de levar consigo um kit de ajuda contendo, no mínimo, 6 produtos não perecíveis. Reiterar que, ao longo da próxima semana, a partir de terça-feira, as lojas da ZAP estão todas disponíveis para quem quiser, ao longo da semana, fazer um donativo. Ao fazer este donativo, vai automaticamente levar uma pulseira que terá acesso ao show. O espetáculo terá lugar no pavilhão de Machiquén a partir das 17 horas e vai ser transmitido em direto na STV, TVM e TV Sucesso. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, diz que todos os portugueses estão solidários com Moçambique. Marcelo Rebelo de Sousa falava este sábado no fim de jogo entre as equipas femininas do Benfica e do Sporting. Um jogo solidário com as vítimas do ciclone Idai. Os bilhetes estiveram ao preço único e toda a receita reverterá para ajudar Moçambique, que enfrenta uma catástrofe depois da passagem do ciclone Idai. A partida foi organizada pela FPF e o jogo estará ao troféu Vicente Lucas Internacional Português, nascido em Moçambique, histórico do CF, os belenenses, e um dos magriços de 1966. E desta maneira colocamos ponto final ao Jornal da Noite. Obrigada pela atenção dispensada. Encontro marcado amanhã à mesma hora. Boa noite.